Olha só, linguagem verbal e não verbal, tipo textual e gênero textual. Esses são três conteúdos da língua portuguesa, mas por que eles estão aparecendo aí para você? Porque você entendendo esses três conteúdos vai potencializar a sua interpretação de texto. Ou seja, aquela história de que interpretação de texto não precisa estudar é totalmente equivocada. Entendendo essas três etapas, esses três conteúdos, você vai melhorar sim a sua interpretação. Salve, 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 meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo maravilhoso aqui pra você nesse canal, no canal Português Fácil, o maior canal de língua portuguesa quando o assunto é enseja. Temos conteúdos que são aproveitados no Enem, com aqueles conteúdinhos ticaracateca que você aproveita na sua escola também. Então, mesmo que você não vai fazer ensejo, meu filho, se vai cair linguagem não verbal, linguagem verbal, tipo textual, gênero textual na sua prova, esse caminho é para você se você quer melhorar, obviamente, a sua interpretação. Fechou? Então vamos lá. Hoje eu vou mostrar para você o passo a passo para começar a se dar bem no Enseja. Por onde eu começo estudando? Exatamente por esses conteúdos, porque aqui vai estar a mágica, o sucesso para você interpretar melhor e matar praticamente aí, ó, 95% das questões da prova de linguagens. Galera, olha só então, quando a gente fala de interpretação de texto, tem muita gente que acredita que isso não precisa ser estudado, tá? Mas é possível estudar outros conteúdos que vão colaborar para a sua visão de um texto todo, tá? E aí hoje eu trouxe para vocês três conteúdos, tá? Linguagem verbal, linguagem não verbal, tipo textual e gênero textual, tá? Entendendo o básico que eu vou te mostrar hoje, você vai conseguir interpretar melhor. A grande sacada do vídeo é a seguinte, é trazer para você um panorama geral dessas três matérias, desses três conteúdos e o como isso vai ser o seu start aí para você que vai fazer o Enseja 2023 ou para você que vai fazer uma outra prova e precisa desses conteúdos e precisa melhorar a interpretação, beleza? Então vamos aqui para a tela para explicar melhor cada detalhe para você. Olha só, galera, então ali eu tenho linguagem verbal e não verbal. Esse primeiro conteúdo é o básico de todos. Basicamente, e de maneira muito rápida, você vai entender o seguinte, a palavra verbal, ela vai indicar, na verdade, uma relação direta com palavras, ou seja, toda vez que eu tiver palavras, eu vou falar de linguagem verbal. Nesse momento, eu estou falando, então é uma linguagem verbal. Aqui no iPad eu estou escrevendo, então linguagem verbal. Então esse verbal não tem a ver com fala apenas, mas ele tem a ver com ter palavras, então isso está relacionado à escrita, tanto a fala. Em contrapartida, o outro que sobra, que é o não verbal, vai significar que... Vai significar mafagafim, mafagafim. O não verbal vai significar, então, que ele não tem palavras. Beleza? Então, onde que eu não tenho palavras? Num emoji que eu envio pelo celular, eu não tenho palavras. Numa placa de proibido fumar, eu não tenho palavras, a não ser que eu tenha o desenho, tá? E aí embaixo a frase, mas vamos pensar num proibido fumar geral, eu não tenho palavras. Então essa é a ideia, tá? Linguagem verbal e não verbal. Beleza? Então, para que serve isso? Porque todo texto que nós vamos interpretar, ele vai utilizar uma linguagem. Então você pega uma prova e acontece o que nessa prova? Você vai encontrar, por exemplo, uma história em quadrinhos. Ou uma história em quadrinhos vai ter ilustração, não vai? Você ignora aquela ilustração? Não, você presta atenção naquela ilustração. Porque ela vai trazer alguma mensagem para você. Então você precisa prestar atenção na parte ilustrada e na parte escrita. Ou seja, aquele texto ele está utilizando linguagem verbal ou não verbal. E aí pode ter interpretação de texto que pergunte assim, quais foram os recursos utilizados pelo autor para convencer o leitor? E aí lá o texto tem, por exemplo, uma propaganda contra o cigarro, né? Contra o cigarro. E aí eu tenho, além das frases dizendo que o cigarro causa câncer, tal coisa, etc e tal, e aí eu tenho uma imagem chocante. Pô, quais foram os recursos utilizados? E aí aparece escrito que foi utilizado a linguagem verbal não verbal. Ou aparece escrito que além da linguagem verbal, a linguagem não verbal serve para impactar emocionalmente o interlocutor. Olha só, nossa, a imagem serve para impactar o interlocutor. Pô, então você precisa saber que a linguagem não verbal, que a imagem, ela está realmente impactando esse leitor. Então, isso ajuda muito na sua interpretação. Fechou? Linguagem verbal, então, palavras, linguagem não verbal, aí eu não tenho palavras. Tipo e gênero textual. Aqui são dois conteúdos que você já encontra aqui no meu canal, é só você clicar aqui na lupinha do pesquisar no meu canal e colocar aí tipo textual
gênero textual, ou pode escrever tipologia textual, que você vai encontrar o vídeo completo. Mas hoje, eu preciso que você entenda como que esses três conteúdos eles estão interligados. Então vamos lá. Vamos primeiro então focar aqui no tipo textual. O tipo textual ele se refere, na verdade, a uma estrutura geral, digamos assim, tá? A algo mais geral. Então, por exemplo, se eu perguntar para você, imagine um texto classificado, né? Vende-se um Ford Ka, ano tal, blá, 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 tratar com via, né? Aí, pô, o que você está fazendo? Ah, você está informando características, certo? Ah, mas ao mesmo tempo você informa para quê? Para convencer, para vender. Beleza, vamos pensar numa outra ideia. Pensa numa notícia. Ah, a notícia, ela quer o quê? Ela quer convencer alguma coisa? Daí não. Por mais que a gente ache que às vezes quer convencer, não, a notícia ela só tem um caráter informativo, então já mudou. Não é informar para convencer, não, a notícia é informativa. Ah, eu mando para você um bilhete, nesse bilhete está escrito assim, não volto para casa hoje, não me espere para almoçar. Ou te mando uma mensagem escrito isso, né? O que acontece? Essa mensagem ela é informativa, ela está defendendo uma ideia? Não, só está informando, não volto para casa hoje, não precisa me esperar para almoçar, é informativo. Ou seja, eu tenho uma característica geral comum na notícia e no bilhete, por exemplo, que é uma característica mais informativa, certo? Então, essa característica geral eu chamo de tipologia textual, ou seja, eu digo que existe um texto que é informativo, ou eu posso chamar esse texto de texto expositivo. Por que é uma característica geral? Porque a notícia, ela é a mesma coisa que um bilhete? A notícia é a mesma coisa que uma mensagem? Não. Mas elas têm uma característica geral em comum, que é ser informativa. Que isso está ligado muito ao objetivo desse texto. Agora, quando eu venho para cá no gênero textual, o gênero textual já é uma característica mais específica, tá? O gênero textual tem uma característica mais específica. Como assim? Ué, quando eu falo de notícia, significa que vai vir na sua mente um texto curtinho, como um bilhete com uma mensagem? Não, essa é a característica específica. Quando eu falo de bilhete, você imagina uma folha sulfite A4. Ah, deixei um bilhete para você. Você imagina uma folha gigantesca? Não, deixei um bilhete. Você imagina uma coisa normal. Quando eu falo para você, te mandei uma mensagem, você imagina a mesma coisa que uma notícia com bilhete? Não, você imagina algo diferente, tá? Então, todos têm uma característica em comum, que são informativas, mas eu tenho a parte específica que estão relacionados a esses nomes ali. Isso é o gênero textual. Fechou? Agora dá uma olhada nessa tela inteira, assim, ó. Então, como que você vai melhorar a sua interpretação de texto? Olha só, quando você pega um texto para ler, então caiu na sua prova lá uma notícia. Opa, de longe você já vê que naquela notícia, por exemplo, não tem imagens. Então você já fala assim, opa, essa notícia está trabalhando com linguagem verbal, esse texto está trabalhando com linguagem verbal. Começou a ler a notícia, aos poucos, durante a leitura, você já vai percebendo, opa, esse texto ele não quer convencer ninguém. Esse texto tem um caráter informativo. E depois, no final da leitura, você consegue perceber, mas que texto que é esse? Esse texto é uma notícia. Quando você consegue fazer todo esse esquema na sua mente, a sua interpretação das alternativas vai ser muito mais eficaz. Então, fechou? É por aqui que você deve começar a sua trajetória para o Enseja 2023, ou para você que está indo no colégio, está estudando para o Enem e precisa melhorar a sua interpretação, comece estudando esses 3 conteúdos que são totalmente complementares. Bora lá pro meu Instagram, @Thiago_Buranello com 2 L's. Beijos e abraços, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Valeu!